Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Estamos aqui mais uma vez no nosso Papo Terapia e o Papo Terapia de hoje é sobre transtorno de estresse pós-traumático. No dia que eu gravei o vídeo de toque, eu falei para vocês que o toque não era só um tipo de transtorno, mas ele englobava a TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ele englobava transtorno de estresse pós-traumático, ele engloba fobia, ele engloba pânico também. Então, nós vamos falar, tá, sobre isso. A semana passada eu falei sobre a TAG e hoje nós vamos falar sobre o TEPST, né? É assim que as pessoas costumam falar. Depois nós vamos falar sobre fobia e depois sobre pânico, tá? Esses 4 eu vou fazer na sequência. Então, é assim, gente, eu acho que o transtorno de estresse pós-traumático é um dos mais fáceis de entender, porque eu percebo que é um dos que a gente mais convive. E como acontece muitas vezes quase um transtorno de estresse pós-traumático com a gente mesmo, a gente consegue entender como que é o mecanismo. Quando acontece esse transtorno de estresse pós-traumático? Então, assim, todo mundo tem uma situação de estresse. Todo mundo tem algo que aconteceu que ficou assustado, que traumatizou, que muitas vezes volta na lembrança, que muitas vezes a gente tem medo que aconteça de novo, e também algumas consequêncies parecidas com as consequências do transtorno, mas nem sempre é transtorno. Ou, falando melhor assim, muitas vezes não é transtorno, é apenas um reflexo nosso. Tipo o quê, Camila? Tipo, quando você tá tão estressado que você começa a esquecer algumas coisas. Quando você, por exemplo, você faz aquele caminho todo dia com o carro, vai tipo uns 30 quilômetros todos os dias. E todos os dias você passa pelas mesmas paisagens. E tem algum dia que você vai chegar no lugar que você chega todos os dias e você vai pensar: nossa, eu não lembro das imagens do caminho, eu não lembro de como eu cheguei aqui, né? E aí algum colega de trabalho vai falar pra você assim: toma cuidado, isso é perigoso, porque de repente você tá tão distraído, tão com a mente tão assim focada em outro lugar, que é nessas que acontece um acidente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, não um acidente, mas de alguém me alertar, já aconteceu várias vezes, porque por muitos anos fazer o mesmo caminho, muitas vezes você não presta atenção, você não lembra como você chegou lá. Mas o transtorno é algo mais grave, é algo mais enfático e algo mais perceptível e mais assim veemente. Quando isso acontece? Nos últimos tempos, nos últimos dias, nós estamos vendo muitos vídeos sobre, séries da Netflix que falam sobre acontecimentos que geraram traumas nas pessoas. Então, o último que eu assisti foi o da Boate Kiss, Todo Dia Mesma Noite. É um conteúdo sensível, é algo que aconteceu aqui no Brasil, um acidente que aconteceu numa cidade do sul, que marcou, né, aconteceu faz 10 anos, mas todo mundo lembra, todo mundo que é adulto pelo menos, ou que era adolescente naquela época e agora é adulto, lembra disso, lembra desse acontecimento, e todos os envolvidos ficaram traumatizados, e até aqueles não tão envolvidos, mas que estavam indiretamente envolvidos, ficaram traumatizados também. Algumas pessoas lidaram melhor com isso e outras pessoas ficaram verdadeiramente transtornadas por conta do que aconteceu, do acontecimento do dia, do acontecimento depois, porque aconteceram várias coisas depois também, né?
Então as famílias ficaram muito traumatizadas, as pessoas que moram naquela cidade ficaram muito traumatizadas. E as pessoas que conviviam de alguma forma, que tinham alguma ligação, ficaram também traumatizadas. Outros eventos. Então, acidentes causam estresse pós-traumático. Sustos como assalto, sequestro. Aquela palavrinha que nós não podemos falar aqui no YouTube, que começa com AB e termina com uso. Vamos chamar de AB, SX. Começa com SE e termina com XUAL, XUAL. Então, esse tipo de AB causa muito transtorno e principalmente o transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa começa a ter atitudes que ela não sabe por que ela tá tendo, ela começa a ter lapsos de memória, ela começa a ter problemas de concentração, ela começa a ter várias outras coisas, vários outros tipos de problemas que circundam a vida dela e não deixam a pessoa caminhar normalmente. Então, como é que a gente sabe que é transtorno e não apenas um trauma? Porque a pessoa não consegue caminhar normalmente com as atividades da vida, do cotidiano, né? Então, é isso que alerta para um transtorno de estresse pós-traumático. E isso só pode ser diagnosticado por especialistas. Mas, às vezes, a pessoa, depois de um acontecimento, começa a ter atitudes. E acontecimentos assim, tem acontecimentos, por exemplo, que não foram acidentes onde a pessoa bateu a cabeça, né? Porque isso também quando afeta alguma parte do cérebro, assim. Esses dias eu conversei com uma pessoa que ela convive com uma pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático, mas é físico. E o que nós estamos falando hoje é emocional. Sabe uma coisa que acontece muito também? Pessoas que sofreram esse AB ou outros tipos de AB e não se lembram. E elas têm a sensação, quando é ativado isso no inconsciente delas, elas têm a sensação de: será que isso aconteceu mesmo? Será que eu tô imaginando? Será que eu tô inventando na minha cabeça que eu passei por isso? Elas começam a misturar o lúdico, o imaginário, com a realidade. Isso também é um grande sinal de transtorno de estresse pós-traumático. Então, é comum uma pessoa que está super sobrecarregada não se lembrar de algumas coisas, ter alguns lapsos de memória. Mas quem sofre de transtorno de estresse pós-traumático não lembra de situações maiores, de maior tempo. Outra coisa, eu assisti também no Netflix esses dias, eu não lembro do nome da série, mas é sobre criminosos diferentes. E um deles cometeu um crime muito bárbaro contra a esposa dele. E ele alega, não quero julgar se sim ou se não, ele alega que ele não lembra nada do que ele fez, porque além dele estar sob efeito de bebida, sob efeito, não é sobre não, sob efeito de bebida, ele tinha sido diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático por conta dele ter servido nas Forças Armadas como atirador, né? Fuzileiro, lembrei. Então ele foi como se fosse aposentado por conta desse transtorno de estresse pós-traumático. E daí, depois disso, ele ainda cometeu esse crime, e alegou isso. Por ter alegado isso, ele não pegou a pena máxima, que é, né? Não vamos falar aqui, porque tem palavras que são, como fala, não é censurado, mas desmonetiza e tudo mais. E aí fica complicado, né, gente? Porque eu já não ganho dinheiro com o YouTube.
se desmonetizar centavos que são acumulados até que eu consiga ganhar alguma coisa, fica complicado. Então eu já vou pedir que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Pra quê? No que esse vídeo é útil? Se de repente você ou você conhece alguém ou você convive com alguém que tem algum problema, não pensou nisso, que pode ter sido um transtorno de estresse pós-traumático, não foi ainda buscar ajuda, buscar terapia, buscar um diagnóstico, que isso sirva de ajuda. E não saiam diagnosticando ninguém. Vão em busca de um profissional. Vão em busca de saúde mental, porque a doença do século é a doença no emocional. E a profissão do futuro é entender sobre pessoas. Então eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha alertado de alguma forma, que esse vídeo sirva de alguma forma. Se tem alguém que não está conseguindo ter vida normal no seu cotidiano, busque ajuda, faça terapia, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta aí embaixo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, acha que o vídeo ficou incompleto, ficou faltando informação, me fala que eu faço um vídeo mais elaborado sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que você queira relacionado à papo terapia, tá bom, meus queridos? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.